em termos de consciência, né? Tô falando, né? Ele tem os impulsos primais só, né? Ele quer comer, ele não quer ter dor, ele não quer, entendeu? Ele tem só esse impulso primal. Ele quer proteção, ele busca a mãe, entendeu? É só isso, entendeu? Mente quem disser que isso aqui não é consequência. Mente quem disser que isso aqui não é consequência lógica desse processo. Quer falar uma coisa, Carlos? Não, eu queria voltar à língua portuguesa, né? Inviolabilidade, né? O substantivo feminino. Isso indica uma prerrogativa que é concedida ao entendimento da vida na cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º. Não precisava mais de explicação nenhuma, porque já está o conceito totalmente, né, absorto na expressão, na palavra. É impressionante isso. E ninguém se levanta. Né? Inclusive o próprio direito em si, né? A língua é o objeto melhor tratado, porque não pode haver desentendimento ou interpretação diversa daquilo que a legislação em si coloca, nem menor nem maior. Então, quer dizer, quando você coloca a palavra lá, a inviolabilidade, você quer assegurar uma prerrogativa de impossibilidade de violação. E ali está a expectativa, né, do ventre materno e também, obviamente, todas as outras consequências, como a pena de morte. Estou falando que está lá vedada. Não só pena de morte, como penas cruéis. Então, por exemplo, como se atua, vamos ser muito claros, como se atua, por exemplo, na questão do aborto? É uma invasão, uma intromissão de um santuário, um verdadeiro santuário de proteção da criança, e ela é eliminada por diversas formas, por ácido, por injeção, por cortar, etc. Isso não é uma pena extremamente gravosa e cruel? E a Constituição não veda? Mas para haver essa pena, teria que haver a possibilidade de se ter a pena de morte do Brasil, que não se tem. Não se tem, inclusive, dos traficantes, que eles soltam a rodo aí. Né? E outros criminosos, de colarinho branco e cueca suja. Né? Então, a gente tem aí uma série de situações que precisam ser faladas. Essa questão de potencial, isso é uma estupidez imensa. Porque, por exemplo, nós temos dons, a graça de Deus nos deu inteligência, razão, vontade, força, dons. Só que nós somos, como dizia Santo Agostinho, né? Somos seres educáveis, isso é a grande potência, né, da humanidade, a sua capacidade de educação. Mas quem depende do Estado, quem depende de estruturas de Estado, quem depende da mão do Estado, do alcance do Estado, potencial de vida tem de quê? Ser avião em favela de traficante? Esse Estado brasileiro, ao longo de tantos e tantos anos, forma legiões de pessoas sem condição e potencial nenhum de vida. E é por isso que nós vamos eliminá-las? E eu não falo no sentido de condições materiais, não. Eu falo as pessoas terem potencial de revelação das suas próprias vocações. Tudo aquilo que receberam de dons de Deus positivos, etc., e que não se colocam e não se descobre, porque esse Estado embota e destrói, Estado corrupto, canalha, formado por gente sem alma, que não permite que as pessoas se desenvolvam. Não é porque eles vão dar condições de autonomia às pessoas, mas é que eles atrapalham o desenvolvimento natural das pessoas, as suas liberdades de crescimento, quer seja material e quer seja de ordem interna. O Estado é sempre um violador da pessoa. Estamos assistindo aí. Inviolabilidade da vida humana. O que significa? Aquilo que já falamos. Né? Protegido, prerrogativa, impossível de ser acessado ou violado. E a gente agora assiste uma ministra que vai sair de forma desonrosa dessa corte, com os tantos votos que já deu aí ruim,
aí quer deixar sua marca colocando em pauta essa matéria para iniciar essa discussão. Isso é uma vergonha. Isso é um crime. Admitir que essa gente possa ainda estar nas suas cadeiras nos tribunais. E eu não estou falando de uma retirada à força de ninguém, não. Eu estou falando da retirada à força de lei, porque eu me recorro à própria Constituição, que estabelece que crimes de responsabilidade são julgados no Senado. Então, o Senado é que tem a obrigação de reposicionar essa gente. Reposicionar essa gente. Porque não se pode absolutamente ter nem as decisões do passado. Essa Constituição brasileira, ela retirou toda a possibilidade de aborto no Brasil, sob qualquer condição e hipótese. Até mesmo no caso de estupro. Risco de vida da mulher, se fala muito pouco hoje, porque você tem a questão do pré-natal, você tem todo um atendimento, etc. Mas quando acontece algum problema dessa ordem, entre a questão do efeito eventual que acontece de se perder a criança, não foi o efeito desejado direto, uma tentativa de salvar a mãe, eventualmente possa ter prejudicado a vida da criança, existe uma condição que, obviamente, ela não é de toda a sorte empregada, né, tipo, com toda a justificativa, mas a gente viu historicamente mulheres santas, inclusive, né, que preferiram ter seus filhos a ela própria preservar sua vida e ter que eliminar os filhos por alguma circunstância médica. E vimos muitos também que disseram, muitos diagnósticos, né, que diziam que a criança não ia sobreviver, estão vivas até hoje. Então, por exemplo, o caso da anencefalia, por exemplo, ao direito à morte natural, todos nós temos. Aqui, por exemplo, não se admite a morte assistida, no sentido da eutanásia. É o próximo passo. Se por acaso relativização da vida nesse nível, então só não pode relativizar deles, né? Porque eles não, eles são os pavões, né? As figuras centrais da história do país, né? Ao longo desse período, né? que eles estão vivendo aí sob a graça da tutela, né? Do Estado sobre a população, extremamente açoitada por essas decisões e outras tantas. Então, a questão do potencial de vida, que é isso que eu queria também consagrar aqui na nossa conversa, né? Que potencial de vida tem essas pessoas? As pessoas que são diuturnamente, né, destruídos seus potenciais por essas medidas econômicas desastrosas, pela corrupção profunda desse Estado brasileiro, por esses privilégios que tem aí nessa alta elite da burocracia estatal brasileira. Aí vem falar em que olha para os pobres, que tem piedade, que tem compaixão. Absolutamente nada, são a massa de manobra, instrumentos dessa gente para formar uma política, né, no interesse apenas deles. Então não existe qualquer compaixão sobre essas pessoas. E aí o aborto ele mostra isso. Ele mostra a alma, né, dessa gente. Quer dizer, se tem, né, mas logicamente todos têm, mas eu estou falando no sentido figurado. Né? Então, você veja bem, né, que isso vai consagrar no Brasil, vai exibir, mostrar o nível de indigência pessoal de uma Corte Suprema. Ela advogar ou compreender, violando a própria Constituição, que o aborto é um direito, como se uma mulher tivesse o direito de matar o seu filho e como alguém tivesse o direito de matar alguém. Qual é a legítima defesa, Ítalo, que uma criança no ventre materno pode ser objeto, né, da ação de força, por exemplo, da mãe ou de seus algozes? Qual é o crime que uma criança que nem pediu para nascer? Estou falando no caso do estupro, por exemplo. Ou então numa relação irresponsável, sai na noite aí, fica com 10 caras aí, 10 mulheres, 10 homens, não sei o quê, qualquer um aí ficando com qualquer um, aí engravida, a culpa é da criança, vamos tirar o remorso da noite mal feita, da embriaguez, da droga, da irresponsabilidade, assassinando a criança no ventre da mãe, como ela tendo direito sobre isso?
Isso é um absurdo. Uma sociedade dessa é condenada à destruição e ao fracasso. O povo brasileiro não pode ser solidário a isso. Não tem como, Ítalo. E é por isso, né, Carlos, que a igreja, né, não só a igreja, mas todo o movimento pró-vida, né, é tão insistente em chamar a questão do aborto como cultura da morte, né? Porque de fato se trata de uma cultura, né? Não é simplesmente uma decisão judicial, né? A decisão judicial ela é elemento de uma cultura. Ela está amparada numa cultura e ela está vindo reforçar a cultura, né? Eu diria que é quase que uma parodização, né? Satânica, né?